paisagem do Baixo Alentejo, fortemente moldada pela mão do homem ao longo dos séculos, é, paradoxalmente, um lugar de enorme diversidade biológica. A aparente monotonia do mosaico paisagístico, searas, pastagens, olivais, montado de sobro e azinho esparso, são a casa, o habitat de inúmeros animais e plantas que aprenderam, ao longo dos séculos, a coexistir com o homem e com a gestão que ele foi fazendo deste território. Os olivais tradicionais são uma componente importante desta paisagem, à semelhança do que se observa um pouco por toda a bacia do Mediterrâneo. E a oliveira e o azeite, os símbolos fortes de toda esta região biogeográfica, considerada um hotspot de biodiversidade a nível mundial. Os olivais tradicionais mediterrâneos são um ecossistema muito rico em plantas silvestres, principalmente em plantas anuais. Plantas de ciclo de vida curto, ajustado à forte sazonalidade das chuvas e sincronizado com o ritmo que o clima e o homem impõem à terra. Chuva, seca e lavra. Mas os olivais tradicionais do Baixo Alentejo são um habitat único, porque foram bafejados pela sorte de terem crescido sobre os barros de Beja e outros solos básicos não calcários, férteis, que praticamente só existem nesta região. Apresentam, por isso, uma riqueza ainda maior de plantas, já que abrigam várias espécies que habitam unicamente neste tipo de solos. Este é um solo precioso porque encerra um banco de sementes de uma comunidade única de plantas arvenses que evoluíram com o homem ao longo de milénios aqui no contexto do Mediterrâneo. Estes olivais são, assim, a casa de plantas que ao longo dos séculos, dos milénios, aprenderam a conviver com as práticas agrícolas tradicionais de sequeiro desde a sua origem e que existem apenas neste canto do mundo, em Portugal e Espanha ou noutras áreas próximas da bacia do Mediterrâneo. Linaria ricardoi, a linária dos olivais, é uma delas. É uma pequena planta herbácea que habita exclusivamente neste tipo de solos, nos olivais tradicionais e searas extensivas do Baixo Alentejo, o único lugar do mundo onde podemos encontrá-la. A linária dos olivais tem o seu ciclo de vida profundamente sincronizado com o ciclo das lavras. As suas sementes só germinam se o solo for lavrado. A planta germina em pleno inverno, após as lavras do outono, cresce e dá flor durante a primavera e, por fim, frutifica e lança sementes à terra antes das lavras do início do verão. Esta planta está atualmente classificada como em perigo de extinção na lista vermelha da flora vascular de Portugal continental. Tem vindo a desaparecer gradualmente devido à monda química nos olivais e nas searas e à destruição dos olivais tradicionais de sequeiro. Não consegue sobreviver nas culturas de regadio.
Linária hirta é uma outra espécie de linária, também habitante exclusivo de olivais, searas e pousios em solos básicos. É um endemismo ibérico, ou seja, uma planta que existe apenas em Portugal e Espanha e que está também a desaparecer devido à destruição do seu habitat. Este é o Gálem viscoso, é uma planta que está agora em plena floração no final de maio. Tem um aroma muito característico e é uma planta que é endémica de Portugal, Espanha e Norte da África e que em Portugal ocorre pontualmente numa estreita faixa que vai desde o Torrão, a Moura, a Berinjel, ocorrendo pontualmente também no Algarve, sempre só em solos básicos e é uma planta que ocorre ou nas margens dos olivais tradicionais de sequeiro ou então nos olivais que já estão abandonados. Aqui temos as Perla arvensis, que é uma daquelas plantas estritamente arvenses, quer dizer que estão associadas estritamente aos sistemas de sequeiro, à gestão que se faz da lavra e da colheita dos sistemas agrícolas de sequeiro, plantas que têm um ciclo de vida curto e sincronizado com estes eventos de lavra, portanto, que têm que florescer e frutificar antes das chuvas acabarem, que é quando as lavras depois têm lugar. E aqui, nestes olivais abandonados, o que encontramos um magnífico Equimboaceae, uma planta que em Portugal apenas em 3 locais conhecidos, é de Silves, Orém e aqui em Berinjel. Esta é uma planta perene monocárpica, quer dizer que é uma planta que investe vários anos da sua vida a crescer, a ganhar corpo, a acumular energia, para depois um ano que ela escolhe produzir uma floração massiva, uma produção de sementes massiva e depois disso morrer. Portanto, gasta toda a sua energia num único momento em que produz milhares de sementes de uma só vez. Ora, isto representa uma importante vulnerabilidade num contexto de sistemas tradicionais, onde normalmente se lavram todos os anos e, portanto, a planta nesse tipo de sistema, como a lavra anual, não consegue suster-se, porque não tem tempo para completar o seu ciclo de vida, não tem tempo para produzir as sementes. As plantas jovens são destruídas antes que isso aconteça. No entanto, num saco de olivais tradicionais com diferentes gestões, como é o caso aqui ainda em Berinjel, a planta vai encontrar o seu nicho e consegue sobreviver porque há sempre um olival que está abandonado, um outro olival que é só lavrado de 5 a 5 anos, há sempre um pequeno pedacinho de terreno que não é mexido, que não é de ninguém e ninguém se lembra de lá mexer, os taludes de separação entre olivais, nos sebes, e ele de facto aqui neste tipo de sistemas heterogéneos consegue sobreviver e manter populações viáveis. É também nestes ambientes que vive uma outra planta, bizarra e pouco vistosa e muito rara, Biarum mendax, o jarro dos olivais. Da família dos jarros, esta planta tem a particularidade de florescer no outono antes de lançar as folhas, depois de ter descansado todo o verão invisível debaixo da terra num tubérculo adormecido. Os frutos, estranhamente, são subterrâneos, estando assim mais protegidos. As comunidades de plantas dos olivais tradicionais do Baixo Alentejo são comunidades riquíssimas, com um elenco aproximado de 300 espécies diferentes. Cerca de 30 ocorrem exclusivamente neste tipo de habitat e nos solos singulares desta região. 24 delas estão hoje classificadas numa categoria de ameaça de extinção na lista vermelha da flora vascular de Portugal continental. E foi aqui, nestes olivais, que entretanto foi descoberta uma nova espécie para a flora de Portugal, que ocorre também em Espanha e no norte da África, onde é muito rara. Esta planta chama-se Timuleia salsa e tem uma história engraçada que ela não era conhecida em Portugal até agora.
E foi justamente durante as filmagens deste projeto que a descobrimos quando estávamos a filmar as plantas num olival ali ao pé de Serpa, e agora também apareceu em Berinjel, também uma surpresa. Portanto, tudo aponta que seja muito rara também em Portugal, pelo pouco que se sabe até agora. Estes são apenas alguns exemplos de plantas com um elevado valor de conservação que só podemos encontrar nestes olivais. São também belíssimos representantes da enorme diversidade de plantas arvenses que habitam nos olivais tradicionais do Baixo Alentejo, nas linhas e entrelinhas, na base das oliveiras, na margem das parcelas ou nos taludes dos caminhos agrícolas, constituindo este valioso mosaico esculpido e mantido pela mão do homem. Mas os tempos são outros e a paisagem e as comunidades biológicas que a ocupam estão a sofrer, de novo, uma forte alteração, desta vez muito mais rápida, que está a conduzir a alterações drásticas das condições ecológicas às quais as plantas e os animais se adaptaram ao longo de séculos, o ciclo da seca e da lavra. O problema aqui é que, de facto, tudo isso está a desaparecer, não é? O que estamos a acontecer é uma substituição destes sistemas heterogéneos por monoculturas muito extensas, homogéneas, de olivais de regadio e de outras culturas de regadio, onde ele não tem hipótese de sobreviver. E com isso, a planta está a ficar refugiada em muito poucos locais, que basicamente são os taludes das estradas. Basicamente, que é onde ainda consegue sobreviver, ter algumas condições para sobreviver. Contudo, até mesmo os taludes das estradas, no contexto atual, não escapam à aplicação de herbicida, não escapam às desmatações muito frequentes e, portanto, mesmo aí, neste contexto, onde é que a planta vai ficar depois disto? A intensificação agrícola e a expansão das culturas de regadio em larga escala, principalmente de olival e amendoal, já destruíram e ameaçam continuar a destruir estes sistemas agrícolas tradicionais. Não se trata apenas da destruição de uma das paisagens rurais mais marcantes desta região mediterrânica. É o desaparecimento de uma flora única a nível nacional, ibérico, europeu e de um solo precioso que guarda um banco de sementes que é uma herança milenar onde está inscrita a história da agricultura. Esta é a Cinerea trunforti, uma espécie de alcachofra anã, com essa característica muito particular, produz alcachofras rente ao chão, quase enterradas. É uma planta que só existe em Portugal e Espanha, e é extremamente rara em Espanha, está praticamente à beira da extinção em Espanha. Existem apenas núcleos de meia dúzia de indivíduos, um aqui e outro ali, dispersos, e em Portugal para lá caminhamos. Ainda temos boas populações, mas de facto as populações que existem nos olivais tradicionais estão a desaparecer. É uma planta que está muito marginalizada, é uma planta que vive normalmente nas orlas, nos olivais tradicionais, por baixo das oliveiras, onde o solo é menos lavrado, porque ela não gosta assim de muita lavra, gosta assim de uma lavra de vez em quando, para manter o terreno aberto, mas, como ela é perene, precisa de algum tempo para se estabelecer. E, portanto, está assim um bocado marginalizada, taludes, etc. E, de facto, com a expansão da monocultura intensiva, estamos a perder terreno, cada vez há menos terreno, habitat para esta planta. A drástica alteração do uso da terra no Baixo Alentejo está a levar à perda de um habitat único, de comunidades de plantas únicas e de uma paisagem rural única. A maquinaria pesada, a engenharia da rega e os agroquímicos estão a destruir rapidamente um património ímpar moldado ao longo de milénios pela mão do homem, pelo seu arado, pelo seu pequeno trator. A urgência de gerir e tornar mais produtivo todo um território terá necessariamente de integrar formas sustentáveis de produção,
e de assegurar a manutenção do mosaico paisagístico e a conservação destes valiosos sistemas agrícolas tradicionais.